A palavra agora está com o embaixador José Humberto de Brito Cruz, que está indicado para nos representar no Reino do Marrocos. Obrigado, senhor presidente. Senador Aloysio Nunes Ferreira, senhoras, senhores senadores, membros da comissão, meus colegas Antônio Castro e Carlos Puente, embaixador Souza Gomes, demais presentes. Eu gostaria, em primeiro lugar, de dizer bom dia a todos e queria, antes de mais nada, dizer o quanto eu me sinto honrado pela indicação do meu nome a ser considerado nesta comissão para representar o Brasil no Reino do Marrocos. Eu sou muito grato à senhora Presidente da República e ao senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores por essa indicação, que, caso venha a ser aprovada por Vossas Excelências, será para mim uma magnífica oportunidade de realização profissional. Queria deixar registrado também meu agradecimento ao senador Waldir Raupp pelo relatório que elaborou sobre essa indicação, bem como ao senador João Capiberibe por sua relatoria ad hoc. E, senhor presidente, gostaria também, inicialmente, de me congratular com Vossa Excelência e com os demais membros da comissão pela recente aprovação, tanto na comissão como no plenário do Senado, da criação do Grupo Parlamentar Brasil-Marrocos, que, acredito, poderá contribuir de forma significativa para um estreitamento ainda maior das relações entre os dois países. Haveria muito que dizer. O Marrocos é um país que tem uma longuíssima história, tradições, uma riqueza cultural muito grande. Eu vou procurar me ater, naturalmente, à limitação de tempo e gostaria, então, apenas de concentrar em alguns pontos que me parecem de especial importância para entender um pouco a inserção do Marrocos na sua região, no mundo, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico e social, para depois falar um pouco da perspectiva da política externa brasileira nessa relação. Bem, do ponto de vista político, em uma região que tem sido marcada por diversos casos recentes de instabilidade política, de desorganização social e mesmo de colapso das instituições, o Marrocos tem se destacado como um exemplo de país que está conduzindo um processo de transformação política em um contexto de abertura, de pluralismo e de solidez institucional. E um exemplo recente disso se vê no êxito com que se realizaram em setembro último as eleições, tanto no nível regional como local, no Marrocos, o que foi um importante avanço democrático do país. Esse êxito na realização das eleições, acredito, ilustra bem o sentido, a orientação geral desse processo de transformação política muito importante pelo qual está passando o Reino do Marrocos. Ao mesmo tempo, em um cenário global que, como sabemos, tem sido marcado pela manifestação cada vez mais preocupante de tendências de radicalismo político, de extremismo, sectarismo e mesmo de intolerância religiosa, como, aliás, ficou evidente nos lamentáveis eventos recentes em Paris, em Beirute, em Bagdá e até no Sinai. Nesse cenário global, o Marrocos tem sido reconhecido amplamente como um país que desempenha, que representa uma força de moderação, de equilíbrio, de contribuição ao diálogo e ao entendimento, e de redução e de contenção dessas tendências tão preocupantes. O processo de transformação política no Marrocos, ao qual me referi, eu acho que adquire uma importância especialmente notável pelo fato de que o país, como o Brasil é um país em desenvolvimento, portanto, enfrenta problemas sociais de pobreza, exclusão e desigualdade semelhantes aos nossos,
O Marrocos tem que fazer face a esses problemas e, de fato, está fazendo. E tem conseguido alguns avanços importantes, reconhecidos em relatórios do Banco Mundial, do próprio FMI, e, em particular, na área da saúde pública, na área de saneamento básico, com aumento do acesso da população rural a saneamento básico, e também com um esforço de aprimoramento e ganho de eficiência na utilização de recursos públicos em políticas sociais. Eu menciono esse ponto porque é um aspecto de convergência com o Brasil e um ponto em que há interesse do lado marroquino de melhor conhecimento das experiências do Brasil na área de política social. Bem, no plano econômico, o Marrocos apresenta algumas características que o tornam um mercado muito relevante, não apenas pelo que ele já é, mas pelo potencial que tem revelado. Basta dizer que nos últimos 17 anos, o Marrocos apresentou crescimento do seu produto interno bruto de forma ininterrupta, registrando uma média nesse período de 17 anos de crescimento de 4,5% ao ano. E isso em um ambiente de baixa inflação. A inflação nos últimos anos no Marrocos tem estado abaixo de 2%. E naturalmente, um crescimento sustentado ao longo de um período considerável como esse traz para o Marrocos desafios importantes na área de energia, especialmente, porque se trata de um país que importa do exterior uma boa parte das suas fontes de energia, mais de 90%. E de forma que, para acompanhar o suprimento de energia, esse ritmo de crescimento requer aí um esforço considerável por parte das autoridades marroquinas. Ainda na economia, o Marrocos tem se beneficiado e tem sabido utilizar vantagens estratégicas de que dispõe e que consistem essencialmente no fato de que dispõe de uma mão de obra jovem, uma população jovem, com já um nível razoável de qualificação de mão de obra, uma área agrícola considerável, que é de 67% do território do país, a proximidade com a Europa, que é uma vantagem considerável, e sem falar da riqueza em recursos naturais, em particular a rocha fosfática, da qual o Marrocos é o terceiro produtor mundial e da qual detém as maiores reservas mundiais, sendo a rocha fosfática matéria-prima para a obtenção do fosfato, que é utilizado na fabricação de fertilizantes. Além disso, o Marrocos tem demonstrado um enorme potencial na área do turismo, seja pela sua localização geográfica, seja pela riqueza cultural do país, e tendo recebido em 2014, por exemplo, mais de 10 milhões de visitantes de outros países. Para efeito de comparação, a gente pode lembrar que o Brasil, no mesmo ano, aliás, no ano da Copa do Mundo, recebeu 6,4 milhões. Então, apresentados esses elementos de informação relativos ao Marrocos, as suas características, eu gostaria de passar muito rapidamente para destacar alguns aspectos que me parecem especialmente importantes no relacionamento do Brasil com o Reino do Marrocos. E iniciaria lembrando que o nosso relacionamento tem já uma longa história, um relacionamento tradicional. O Brasil foi muito rápido em reconhecer a independência do Marrocos em 1956, depois do período que é chamado do protetorado franco-espanhol, mas é preciso lembrar que as relações do Brasil com o Marrocos vêm já de bastante antes disso. O Brasil estabeleceu relações diplomáticas formais com o Marrocos em 1906. E mesmo no século XIX, nós chegamos a ter, e desempenhou um papel importante em temas da imigração para o Brasil, chegamos a ter um consulado na cidade de Tanger, criado no ano de 1861. Bom, hoje em dia, a avaliação geral que se pode fazer é de que a relação entre os dois países é excelente, registrando-se um muito bom entendimento entre os dois governos e a percepção de que há interesses compartilhados e há disposição de avançar em projetos de interesse comum.
Eu acho que na área de cooperação, justamente voltando ao ponto que eu mencionei sobre questões sociais, registraria aí um primeiro campo de cooperação que eu acho especialmente relevante, que é o interesse marroquino em conhecer e aprender com políticas desenvolvidas pelo Brasil na área social, em particular os programas de transferência condicionada de renda à população menos privilegiada e também programas do tipo da distribuição de merenda escolar e do programa de aquisição de alimentos, que é importante para o fortalecimento da agricultura familiar, que também no Marrocos é um tema de grande interesse. Já houve um primeiro seminário sobre esse tema e acredito que há aí um potencial muito interessante de aproximação e de intercâmbio entre os dois países, sobretudo porque o Marrocos está fazendo uma reforma no seu sistema de políticas sociais, buscando reduzir o montante de subsídios outorgados à população mais pobre e tentando transformar isso em programas do tipo mais semelhante àqueles que existem hoje em dia no Brasil. Embaixador, me permite só uma interrupção? Por favor. Para que o senhor possa, eventualmente, na própria exposição, responder isso, essa indagação é o seguinte. Em 2004, o Brasil firmou com o Mercosul e o Marrocos firmaram um acordo de livre comércio, enfim. E as negociações começaram 4 anos depois, 2008. Aí, hoje em dia, este acordo que se iniciou, que foi, digamos assim, foi suscitado pela visita do rei Mohammed VI ao Brasil, o Marrocos diz que não tem mais interesse em efetivá-lo. Por quê? Porque em razão de acordos que o Marrocos firmou com os Estados Unidos, com a União Europeia, e nós continuamos aqui nesse rame-rame, vamos mandar gente para ajudar a distribuir merenda escolar. Quer dizer, como é que o senhor avalia essa situação? Eu quero saber o que o senhor vai dizer lá para os marroquinos a respeito deste fato. Firma-se um acordo em 2004. Em 2008 começa a negociação com o Mercosul. Aí o Marrocos, evidentemente, firmou outros acordos mais vantajosos para eles. E nós aqui ficamos, não digo a ver navios, porque nós temos um intercâmbio forte com o Marrocos. Chegamos a vender helicópteros, aviões, né, importamos fertilizantes, fosfato. O Marrocos é o grande produtor, o Brasil é um grande consumidor. Mas o senhor não considera que essa é uma situação, digamos assim, que revela um erro na condução da política brasileira em relação ao Marrocos, a política comercial brasileira? Senador, agradeço a sua pergunta e devo dizer que esse era exatamente o meu próximo ponto que pretendia tratar, que é a área do comércio bilateral. E eu sou totalmente de acordo com Vossa Excelência no sentido de que esse acordo assinado em 2004 e que já está em vigor desde 2010, já porque as negociações demoraram um pouco para começar, porque demorou a entrada em vigor também. Teve um pouco a questão jurídica aí. Mas, mesmo o seu argumento se aplica para os anos passados depois de 2010, de toda forma. E eu ia justamente dizer que, à luz da situação, acho que a análise que a gente pode fazer de como tem evoluído o comércio bilateral com o Marrocos, eu consideraria, justamente, caso aprovado aqui o meu nome, como um dos principais desafios da embaixada lá, é o de levar adiante a implementação desse acordo com o Mercosul-Marrocos. É um acordo que prevê até o estabelecimento de uma área de livre comércio entre o Mercosul e o Marrocos e prevê como possibilidade, como um passo intermediário, talvez um acordo de preferências fixas, que já seria importante, porque é importante notar que alguns produtos da pauta de exportação brasileira para o Marrocos são taxados com alíquotas, com tarifas com nível considerável. Por exemplo, o açúcar, que é exportado pelo Brasil, que tem sido nos últimos anos talvez o produto mais importante na nossa pauta de exportação, é taxado com nível alto de tarifa, se não me engano, algo em torno de 30%, como
já foi feita uma análise do nosso Ministério da Agricultura sobre essa situação, e inclusive existem outros produtos que não estão na pauta exportadora, mas poderiam estar, como é o caso da carne bovina, e que também encontram no mercado marroquino uma situação de tarifas altas, e que, portanto, poderiam se beneficiar da negociação de um acordo, ainda que fosse um acordo limitado a algum número pequeno de produtos, mas já teria algum efeito. De forma que agradeço o seu ponto, e justamente eu ia mencionar como uma das dimensões que acho que deve merecer muita atenção no trabalho da Embaixada, essa procura, porque tem sido, nos últimos anos, o comércio tem sido deficitário para o Brasil no Marrocos. O que é preciso avaliar com um certo cuidado, porque o déficit brasileiro reflete, em parte, uma flutuação de preços. Quer dizer, o preço do fosfato tem se comportado de maneira mais vantajosa do que o preço das nossas commodities. Então, há um pouco um elemento conjuntural aí que precisa levar em conta. Mas, de toda forma, acho que a existência de um déficit importante, que é um déficit que chegou a ser de 600 milhões de dólares aí no último ano, mostra, pelo menos, que há um espaço para um esforço de ampliação das nossas exportações e, já que dispomos do quadro jurídico para a liberalização do comércio, acho que é fundamental não deixar nenhum esforço sem realizar no sentido de implementar esse acordo, né, de obter a negociação. Além disso, também no plano comercial, uma outra coisa que não se pode esquecer é a área propriamente de promoção comercial, né, de prospecção de oportunidades de negócio, de estabelecimento de contatos, missões empresariais. E aí há uma novidade boa também, que é que a Embaixada do Brasil no Marrocos criou este ano, começou a funcionar agora em agosto, um setor de promoção comercial, que não existia antes. De forma que eu acho que há aí também uma base muito boa a partir da qual a Embaixada poderá avançar ainda mais nessa área comercial, que eu considero também prioritária para o nosso trabalho. Uma outra área correlata à de comércio é a questão de investimentos, e já há empresas brasileiras com presença no Marrocos, se destaca em particular a área de cimento, onde há um investimento importante, mas há várias outras no setor de carrocerias de ônibus e próprio setor de fertilizantes. E, nesse sentido, um ponto que está já na pauta e que eu acho que deve merecer muita importância é a negociação de um acordo sobre investimentos entre o Brasil e o Marrocos. Já foi apresentada a proposta pelo lado brasileiro e está em consideração pelo lado marroquino, e de forma que é um tema que deve merecer muita atenção. Outro setor também que tem uma dimensão comercial é a área de defesa. E houve já até mais de uma visita do nosso ministro da Defesa ao Marrocos, e numa dessas visitas foi proposto pelo lado brasileiro um projeto de acordo na área de defesa, que é importante para a troca de informações, para estabelecimento de iniciativas conjuntas, mas também para servir como base para a venda de material de emprego militar pelo Brasil, que é uma coisa importante para o fortalecimento da nossa indústria de defesa, né? Eu gostaria de mencionar ainda que há boas perspectivas de trabalho no campo da cooperação jurídica. Já foi assinado recentemente um acordo de cooperação jurídica em matéria civil e estão em negociação, já em estágio avançado de negociação, um acordo semelhante na área penal e também um acordo de extradição com o Marrocos e um acordo para transferência de presos. Então, tudo isso são temas que estão já na pauta e precisa continuar. Naturalmente, haveria vários outros setores a considerar, mas eu não quero me alongar indevidamente, só menciono que a área consular, naturalmente, é sempre prioritária e merece uma atenção muito importante no caso do Marrocos, porque desde 2013 foram retomados os voos diretos entre o Brasil e o Marrocos, entre São Paulo e Casablanca. Existem atualmente 3 voos por semana e existe até a ideia de ampliar o número de frequência de voos, e com os voos vem, naturalmente, uma maior preocupação na área consular, né? Da mesma forma, a área da cultura, que é muito importante, na área do turismo, que
pela existência dos voos e pelo potencial do Marrocos, eu acho que deve merecer uma atenção especial. E mencionaria, por fim, a questão da energia renovável, que, no caso do Marrocos, acho que tem um potencial notável, que é excepcional, mesmo em termos mundiais, seja pelo potencial que o país tem na energia eólica como na energia solar, e há aí também uma área muito importante. E com isso, então, eu concluo acrescentando apenas que eu acho que esses elementos econômicos, políticos e sociais que eu descrevi demonstram claramente o interesse do Brasil de aprofundar, estreitar suas relações com o Marrocos e que constitui um país relevante politicamente no mundo de hoje, com desafios sociais que são semelhantes ao nosso, mas que constitui para nós um mercado de grande interesse e de grande potencial, tanto para nossas exportações como para investimentos de empresas brasileiras. Muito obrigado.